Salve, salve gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, para que a gente possa ver como é que está o andamento das nossas lições aqui no canal. Meu muito obrigado a todos os nossos colaboradores, aqueles que fazem de maneira formal, de maneira informal também. Lembro que junto com a descrição do vídeo, temos aqui o material da aula de hoje, então para vocês fazerem os seus estudos depois, verem a bibliografia, fazerem suas devidas anotações. Hoje nós temos a segunda lição, o estudo do livro do Gênesis, dentro de Gênesis 1, 2, 2, 4a. Nós estamos estudando a mensagem teológica. Hoje nós vamos ver os esquemas teológicos de Gênesis 1, de maneira especial o esquema teológico do comando. O princípio narrativo, segundo o autor sacerdotal, aplica ao livro do Gênesis, é essencialmente um esquema. E esse esquema tende a repetir as mesmas fórmulas, determinando uma constância. Então vocês vão ver muitas vezes dentro do texto de Gênesis 1, Deus disse que haja, reunir, que seja feito, assim aconteceu, e Deus viu que era bom, e era noite, era uma manhã do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia. Vamos ver essa sequência. E a gente pode falar dentro dessa lógica que sempre vai estar assim. No início desses dias, desse septenário dentro do livro do Gênesis, nós temos isso. O início, um comando, uma realização, um julgamento e uma conclusão. A cada dia nós vamos ver isso. Essa narrativa, que é, podemos assim dizer, estereotipada, ela reproduz um padrão de comando. Deus dá uma ordem e a ordem é executada. E dentro desse fundo literário, que está intimamente ligado com a mentalidade do sacerdote, que vive a questão do ciclo litúrgico, nós vamos ver que surge um grande louvor à criação, ao Criador, melhor dizendo. E a escola sacerdotal, na verdade, ela tem esse interesse quase que exclusivo na composição de toda a obra. A lei do Sinai mostra que Deus dá ao povo através de Moisés. E toda a coleção de leis que o autor sacerdotal apresenta coordena o centro do Pentateuco, desde Êxodo 25 a Números 10, e isso faz toda a conclusão dentro do Levítico. Ou seja, é inteiramente definida de acordo com esse esquema. Sempre vai se repetir esse esquema. Deus se dirige a alguém, lhe dá uma ordem, a pessoa questiona e realiza o mandamento. Esta obra é boa e transmitida em um momento preciso. Então, a mesma regra que é aplicada em Gênesis 1 também vai ser aplicada no livro do Êxodo, no livro dos Números e no Levítico. Esse processo narrativo também é o mesmo que é utilizado para o relato inicial, apresentado como evento fundador, uma vez que todo evento é baseado na palavra de Deus, que dá os comandos. E aqui chama ao ser, é a palavra de Deus que confirma, abençoa e reconhece, não só na criação, né? Só na criação podemos dizer assim que de maneira mais enfática, ele não se dirige a alguém. Deus está sozinho e não fala com ninguém. Simplesmente Deus disse. Deus disse. Em vez disso, o comando deve ser endereçado a alguém. Deus disse, pontinho, pontinho. Mas no começo ainda não há ninguém. Então, disse a quem? O autor, ele faz
um esforço enorme para dizer que, com a pequena linguagem conceitual que ele possuía, um evento inexprimível tem que ser manifestado. Deus não comanda nada ou ninguém, ele simplesmente ordena, e o ordenamento acontece. A sua declaração ela é quase que inexprimível. Então, o comando deve ser formulado na segunda pessoa, endereçado a você. Em vez disso, em nossas passagens dentro do texto, sempre encontraremos a fórmula na terceira pessoa. Que seja reunido, que apareça, que se produza. O autor, ele respeita o mistério do ato criador. Não explica como aconteceu. Essa forma é uma forma linguística. E, ao invés de revelar, podemos dizer que isso chama atenção para o mistério oculto da criação. Após esse mandamento, esse comando, a realização é sempre lembrada. Assim, o autor ele vai enfatizar, acima de tudo, o resultado, e com a fórmula "e assim aconteceu", ele mantém profundamente o mistério. Ele diz que Deus disse: "Faça-se a luz", e a luz se fez. Então, ele não diz como isso aconteceu, ele simplesmente diz que foi um ato criador movido pela vontade e o querer de Deus. Interessante que eles são evocados um após o outro. Cada elemento faz parte do mundo que vemos. De tudo que é dito, que eles são apresentados como atos da vontade de Deus. Então, a criação da luz, por exemplo, é apresentada de forma altamente esquemática. Deus disse que haja luz, e a luz se fez. Gênesis 1:3. Com essas palavras, a origem da luz é mais oculta do que esclarecida. Não se explica onde e de onde a luz veio, nem como ela surgiu. A única coisa que se afirma sobre a luz é que ela existe porque é vontade de Deus que ela exista. E é isso. Resultado deste mandamento, deste comando, que é bom, comando é bom, mas não há ninguém que leve essa bondade em conta, exceto só Deus. O próprio Deus, na verdade, julga que seu trabalho é bom. É quase que uma monotonia eloquente. Essa fórmula é um louvor implícito ao Criador, porque é o autor sacerdotal que aplica a sua visão otimista do mundo. Ele considera, enfim, que tudo que Deus fez é bom, é válido. E finalmente essa fórmula que rege os dias é o expediente literário para descrever a ação de Deus no tempo, ou seja, Deus se manifesta no tempo porque é desejo dele fazer isso. Deus entra na história. Desde o início, sua criação, sua ação é uma ação histórica, voltada para a história da humanidade. É uma ação, podemos assim dizer, uma ação vertical. Percebemos facilmente que o esquema do autor sacerdotal é um esquema propedêutico, né? Propedêutico e não descritivo, mas evocativo. Deus é explicitamente atribuído à intenção, à origem das coisas, implicitamente elogiado pela bondade do resultado. Então, o autor bíblico, ele tem esse desejo quando usa dessas fórmulas, usa desses esquemas. Ele quer, acima de tudo, dizer que tudo foi feito por vontade e querer de Deus, pelo poder criador de Deus. E quer também afirmar e fazer o elogio, fazer o louvor a Deus pela bondade implícita que está na sua criação. E outro tema que nós vamos ver dentro do Gênesis 1 a 4, é a semana, o esquema literário da semana. É um elemento importante que caracteriza Gênesis 1.
É o esquema do septenário, ou seja, a divisão da intervenção criativa de Deus em 6 dias, seguidos por um 7º dia que é dedicado única e exclusivamente ao descanso. Vamos nos concentrar nesse momento de maneira especial a estrutura da semana. Para contar um evento como a criação, o autor precisa de um esquema, ou seja, o autor bíblico ele deve escolher uma maneira precisa para apresentar e descrever. Mesmo que para fazer uma listagem da realidade, deve decidir partir de um ponto e seguir uma ordem determinada. Isso para participar de algumas imagens, deve primeiro estabelecer um critério de sucessão e que essa sucessão gere uma ligação, uma conexão entre uma ação e outra. O autor sacerdotal, então, ele escolheu um esquema litúrgico. Ele é mais do que natural. Ele é um esquema sacerdotal. É um esquema do Templo de Jerusalém, onde havia um rito, uma liturgia. Então, essa liturgia, ela tinha o seu ritmo, o seu andamento cronológico. Ela era ritmada pelo tempo, pela ordem semanal. Provavelmente, ele está compondo implicitamente por detrás dessas páginas uma canção litúrgica, um hino litúrgico, um hino ao Criador. Quando eu falo de propedêutico, eu uso essa palavra no conceito de que as expressões do autor bíblico, e também são as ações do próprio Deus, elas são introdutórias, elas fazem parte de uma pedagogia, de um processo de aprendizagem. Ou seja, dentro desse fluxo litúrgico, dentro dessa estrutura litúrgica de dias que se sucedem, existe uma hierarquia de acontecimentos. Como falamos na última aula, Deus, dentro do livro do Gênesis, ele age como um construtor, que primeiro levanta as paredes da casa, depois coloca os ornamentos. Então isso é muito interessante. A primeira página da Bíblia quase certamente deriva de um poema litúrgico do templo e não foi usada como um catecismo para explicar como o mundo nasceu, mas, acima de tudo, foi cantado na liturgia para celebrar a criação. Então, isso é algo que eu quero que vocês gravem. O Gênesis 1, ele não é um catecismo para explicar como é que as coisas foram criadas, mas, acima de tudo, para louvar aquele que as criou. De acordo com as tradições do Antigo Oriente, na festa do Ano Novo, quando se comemora o início de um novo ciclo, um ciclo lunar, na série de apresentados os produtos da terra, o primeiro começo, todo mundo também é lembrado. Não temos informações precisas sobre as celebrações de Ano Novo em Israel, mas podemos imaginar, em comparação com os outros estilos sacerdotais próximos, que durante a semana comemorativa do Ano Novo, este poema litúrgico que nós vemos em Gênesis 1:1 seria o resumo da prosa de tudo aquilo que foi cantado nos dias de celebração. O esquema dos 7 dias se deve precisamente ao uso litúrgico ao longo da semana. Para cada dia tinha um verso comemorativo. Então, era um tipo de ação de graças ao Divino Criador. De qualquer forma, o interesse do autor sacerdotal é inequivocamente direcionado para o 7º dia. Então, toda a preparação, primeiro dia, segundo, terceiro, é sempre tendendo ao mais um, o 7º dia. Esse esquema literário 6 mais 1, ele é comum na narração oriental e tende a destacar o 7º dia como um elemento superior. É um novo capítulo, portanto, visa
expressamente explicar o significado do sábado. E aí nós temos outro tema para entender agora. O sétimo dia, o sábado. Em 6 dias Deus trabalhou, mas no sétimo dia parou de trabalhar, e esse elemento colocado a partir é colocado como um alívio narrativo. Ou seja, aqui é apresentado todo o ápice da criação e o ponto mais alto dessa passagem. Então vamos começar a estudar o final, Gênesis 2, 1, 3. A criação do sábado, porque é o mais interessante ao autor. O autor pode oferecer a todos os leitores a chave de leitura de todo o texto. A palavra Shabat, em hebraico, além de ser o nome do sétimo dia, do dia da semana, o sábado, na verdade, também é um verbo que significa cessar, acabar, descansar. Assim, o texto original, a expressão Deus cessou no sétimo dia, ou seja, Deus acabou no sétimo dia, Deus descansou no sétimo dia, pois nele tinha cessado todo o trabalho, ou seja, tudo está pronto, tudo está consumado. Vocês já devem ter entendido a lógica disso, né? Por isso que eu digo, ler o livro do Gênesis, ler esse pontapé inicial faz a gente entender. Eu já disse muitas coisas. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E Maria disse, faça-se em mim segundo a sua vontade. Segundo a vossa palavra. E Deus cessou no último dia. Ou seja, tudo está consumado. Tudo está finalizado. Onde é que nós ouvimos isso? Nos evangelhos. Cristo no alto da cruz, antes de entregar o seu espírito, ele diz, e tudo está consumado. Então, esta justa posição que nós encontramos, ela se concatena dentro de toda a Sagrada Escritura. Então, lembrando algo que eu disse na última aula, se nós nos despirmos dos nossos preconceitos e começarmos a olharmos o texto, nós vamos aproveitar muito mais, porque quando eu vou lendo um versículo, eu vou sendo levado pela própria Sagrada Escritura, por toda a nossa tradição de ouvintes da Palavra de Deus, a outras cenas. E essas cenas se tornarão muito claras. Ou seja, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Toda essa sequência de dias que vão se concatenando, vão nos levar à compreensão do texto de uma maneira muito mais profunda. Então, esta justa posição linguística permite um esclarecimento etimológico, mas também cria uma base teológica, o que explica que o sábado é um dia sagrado. A sacralidade do sábado para o povo de Israel, acima de tudo, é porque no sétimo dia, segundo esse esquema apresentado pelo autor sacerdotal, o elemento ele se apresenta pleno, ele não requer arremates, ele está consumado, ele está pronto. Então esse elemento, embora ele não seja exclusivo da tradição de Israel, ele para um israelita tem muito significado. Ou seja, o sétimo dia é a proclamação de que a obra foi feita em perfeição e ela está completa. No mundo semita, em geral, o calendário lunar baseia-se no ciclo da lua, que tem duração de 29 dias, e determinou a estruturação do tempo em períodos de 7 dias, marcando pelas 4 fases da lua, 7 mais 7 mais 7 mais 7. Então, essa lógica, ela talvez esteja mais presente quando a gente olha mais para o mês de fevereiro, mas nos outros meses ela também se aplica. Assim, dentro do mundo semita, dentro de outras culturas que eram circunvizinhas, isso fica muito claro. No mundo babilônico, para vocês terem ideia, essas separações de
de um período lunar para outro se chama sápato. Os dias coincidem com a lua nova, o primeiro quarto minguante, a cheia e o último quarto minguante. Ou eles, como eles chamam, a lua nova, o primeiro trimestre, a lua cheia, o último trimestre. Então, estas são a maneira de ver o tempo, né? Para os babilônios, hoje em dia, são chamados precisamente porque é conveniente nos suspender todas as operações, ou seja, é o tempo de parar, né? Então, é o momento em que você deve parar para que não exceda, para que não acabe mal. Também podemos citar aqui uma crença antiga, ainda não desapareceu completamente. Usamos o provérbio, nem Vênus, nem Marte, né? Você não cessa e não sai. Se alguém ainda teme esta sexta, esse último dia. Ao contrário, essa é uma visão negativa. Israel, ele não, de maneira diferente dos babilônios e dos assírios, considera o sábado como o melhor dia, o dia bom, o dia privilegiado do encontro com Deus. Então não é o dia nefasto, o dia em que tudo recomeça, todo o sacrifício recomeça, não. É o dia em que nós nos encontramos com Deus, é o dia excelso, o dia mais elevado. Por que Israel mudou essa mentalidade? Qual a razão pela qual Israel muda a sua mentalidade? Embora especificamente dentro do texto, esta mudança historicamente não seja demonstrada, é permitido pensar que esta revelação particular de Deus, ela vem ao encontro de uma maneira de pensar diferente do povo de Israel, que já vivia isso nas suas práticas usuais, nas práticas comuns. Ou seja, o sábado era o dia do encontro, o dia de festejar, o dia de celebrar. Na verdade, enquanto diferentes culturas conhecem um calendário em um ritmo semanal, apenas Israel considera o sétimo dia como um tempo dedicado a Deus, de uma maneira particular, não negativa, mas positiva. Então, Israel tem o sétimo dia como encontro com Deus. É o encontro com Deus. Os outros é o dia final, é quando tudo está acabando. Para Israel é diferente. Tudo está se renovando, tudo está começando. É muito importante lembrar isso, porque esse é o pano de fundo para nós cristãos, e muitas dessas citações que eu estou fazendo aqui, elas vão repercutir em obras inclusive atuais, dias Domini, ou seja, o dia do Senhor, né? Então são documentos do Antigo Testamento que clareiam a nossa maneira de celebrar, instruem a nossa ação celebrativa, como ver o dia do Senhor, como ver o domingo, dentro da nossa lógica cristã. Mas isso não é o foco da nossa aula. No Decálogo, duas tradições diferentes são preservadas, o livro do Deuteronômio e no livro do Gênesis. Essas duas tradições, elas divergem precisamente na explicação do sábado. Porque uma é o encontro com a lei e na outra é o encontro com Deus. Então o texto do Deuteronômio diz: observe o dia do sábado para santificá-lo, como o Senhor seu Deus ordenou a você. 6 dias você trabalhará e fará todo o trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, o dia da complementação. Seu Deus, não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha. E aí é bonito, porque é uma memória. Lembre-se que você era escravo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa, o braço estendido. Portanto, o Senhor Deus ordena
que você mantenha o dia do sábado. E isso está em Deuteronômio 5, 12 a 15. A motivação para o sábado está ligada à libertação do Egito. Você era um escravo, mas Deus libertou. Então, se em uma das tradições é guardar o sábado porque é o dia do Senhor, para outra tradição, que está também a do Deuteronômio, o sábado é um dia de lembrar que você foi escravo, mas que a libertação aconteceu. E aí isso começa a iluminar a nossa maneira de pensar. Exatamente dessas duas, o domingo para nós é o encontro com Deus e é uma celebração daqueles que foram escravos do pecado e agora, no dia pascal, no domingo pascal, são libertos. Então, um dia em 7, você para de trabalhar. Mas não simplesmente para curtir a vida, mas para lembrar de si mesmo, que você agora, pelos méritos daquele que fez nova a sua vida, você é um homem livre. Mas você é livre porque Deus interveio em seu favor. Ele veio te devolver a vida. Ele veio para remir você. Então, dentro dessa lógica, o sábado é o dia da memória. O dia da memória da intervenção histórica de Deus. Se formos ler o texto paralelo do Êxodo, encontramos a mesma formulação, exceto pela explicação do motivo. Êxodo 28, 12. Lembre-se do dia do sábado, para santificá-lo. 6 dias você vai trabalhar e fazer todo o seu trabalho, mas o 7º dia é o sábado em homenagem do Senhor seu Deus. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, mas descansou no 7º dia. É por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e declarou sagrado. Essa interpretação de duas fontes dupla, ela é muito interessante, porque esquecemos essas multiplicidade de opiniões bíblicas, nós vamos reduzir o conceito do que está sendo dito aqui. Então, quando dizemos que a Bíblia, o sábado, está relacionado à criação, fazemos uma afirmação quase que imprecisa. Por quê? Porque ela não só está fazendo um relacionamento com a criação, mas com a recriação, com a dignidade do homem, com a manifestação de Deus na história. O Êxodo e Gênesis, eles se conectam no sábado. O sábado com a criação, enquanto o Deuteronômio conecta a presença de Deus em todo o tempo, caminhando com o povo, andando com o povo. Isso é muito bonito. Como uma única citação, ela se expande dentro de todo o Pentateuco e a cada momento ela tem uma visão diferente. Então nós temos a visão que está no Êxodo, a visão que está no Gênesis. Essa visão é uma visão que exalta a criação, enquanto o Deuteronômio vai exaltar a criação de algo também muito importante, o povo de Israel. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, e eu vou caminhar convosco. Ambas essas interpretações são conceitos bíblicos, são opiniões bíblicas, ou seja, a opinião sobre o dia do Senhor, ela se aplica desta maneira, de uma maneira muito rica para o autor e também para aqueles que leem, porque o autor está fazendo um louvor à criação. Mas lembra que a criação não é simplesmente a criação dos astros, da terra, do ambiente, mas é a criação do povo, é a criação do povo de Israel, é a consumação, a conclusão de um pacto que leva uma caminhada. Então, ambas as tradições, ambas as maneiras de ver o dia do sábado, elas eram tradições que existiam.
Com os métodos, podemos dizer assim, modernos de crítica histórica, nós podemos até reconstruir o desenvolvimento do pensamento. A formulação do Deuteronômio se baseia no sábado para Deus, na memória da libertação. Essa é a tradição mais antiga. A partir dessa reflexão, passamos a pensar na criação de acordo com um esquema, ou seja, considerar a criação como a primeira intervenção da libertação de Deus. Ou seja, para que haja libertação de um povo, é necessário que haja uma compreensão da presença de Deus. E existe maior compreensão da presença de Deus que a contemplação de sua criação? Então, na tradição preservada e desenvolvida pelo autor sacerdotal dentro do livro do Gênesis, o sábado é quem dita o ritmo da intervenção primordial de Deus, que, da mesma maneira que criou os céus, terra, todo o universo com o poder de sua palavra, vai libertar o povo de Israel através de sua palavra. A sua palavra que faz, que constrói, que liberta. A base do sábado é a base de toda a criação. A base do sábado, ela encaminha para o dia do Senhor. E aí a gente pode concluir que, a partir disso, o escritor sacerdotal, ele compõe um autêntico hino ao sábado. Um hino que celebra a criação para mostrar o grande valor do dia em que o homem contempla as obras de Deus e comemora toda a sua história da salvação. Ou seja, o poder criador, ele enfatiza o desejo amável de Deus de relacionar-se com o homem na história. E quando o homem cai, quando o homem sofre, quando o homem, Deus, com este mesmo poder criador, ele se manifesta na história. Ele se manifesta como guia, como pastor, como chefe, como libertador. E aí, a mesma palavra criadora, ela cria os líderes. Chama Moisés, chama Abraão, chama Isaac, chama Jacó, se relaciona com eles e depois chama Moisés. Chama um povo inteiro a viver uma nova vida através do cumprimento dos mandamentos. Então, essa lógica é a lógica que está por detrás desse dia do Senhor, esse grande hino ao sábado. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Obrigado pela participação no nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei e de partilhar à vontade. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula.